Olá, a paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para tua alma, para tua vida. Sim, eu sei que você está aí ansioso, ansiosa para ouvir Deus falar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Abre junto comigo a tua Bíblia, no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 38, verso do 1 ao seguinte, diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai, diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Vamos orar? Pai, se é do teu agrado de que esta palavra seja esmiuçada, me dá, Senhor, a tua interpretação. Que eu não fale de mim, Deus, porque eu não tenho nada. Senhor, que eu não venha aqui expressar o que eu sinto, mas sim aquilo a qual tu queres que eu fale, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Olha, medita só comigo. Quando a gente começa a meditar na história de Ezequias, a gente vê que muitos são iguais a eles. Como assim, presbítero? Eu não estou entendendo. Em primeiro lugar, o rei Ezequias, até um certo tempo, quando ele ainda se tornara rei, a gente vai entender e vai ver que ele era uma pessoa humilde. Ele era daqueles reis que a Bíblia vai dizer, a história, que quando ele assume o reinado, vai dizer que ele tira lá os altares, ele faz uma reforma geral, e aquilo dali agrada a Deus, de maneira tal que Deus ele começa a honrá-lo, a dar a ele honra, começa a exaltá-lo no meio dos reis, e o nome dele, a fama dele é muito conhecida. Mas com o passar do tempo, Ezequias se acomoda. E quando o crente se acomoda, é um perigo. Quando o crente ele deixa a simplicidade do lado, quando o crente outrora, ele era um pregador simples, Deus ele ama este pregador. Quando esta mulher ou este homem, tempo atrás, ele era levita e trabalhava com simplicidade, fazia a obra de Deus, sem reclamar, sem murmurar e sem querer obter proveito daquilo, Deus ele se agrada. Mas com o passar do tempo, infelizmente, nós temos visto que pessoas têm feito com que suba até a cabeça, ou que o orgulho, a vaidade entrem dentro do seu coração, e quando acontece este momento, é tempo de Deus intervir, é tempo de Deus permitir com que algo aconteça, para que aquela pessoa ela se humilhe novamente perante o Senhor. Nós vamos ver e vamos entender que há muitos que nos dias de hoje, quando um tempo atrás era só irmão, quando um tempo atrás era só um simples irmão de banco, era uma bênção, e passava e dava paz, e pregava com tanta maestria, e de repente, quando começou a ser exaltado por Deus, infelizmente, deixou com que o orgulho tomasse conta do seu chamado. Infelizmente, deixou com que a soberba, a vaidade, o eu sou o melhor, o eu posso mais, o eu prego mais bonito, tomasse em conta. E hoje, esta palavra é para você, que um tempo atrás
não era nada e hoje em dia Deus te exaltou. E também é para você que um dia Deus vai te exaltar. E também é para você que um dia Deus te fez uma promessa e que essa promessa é essa que só Ele pode cumprir desde que a gente esteja no centro da vontade dEle. Eu estava meditando acerca da história de Ezequias e fiquei a pensar, quantos Ezequias não tem hoje na casa do Senhor? Que já morreram espiritualmente, que as enfermidades não são no material, mas no espiritual. Quantos Ezequias que um tempo atrás louvavam para o Senhor com tanto amor, com tanto afago, e diziam, Deus, obrigado pela minha simplicidade. De repente Deus, Ele permitiu que gravasse um CD ou que de repente gravasse um DVD de ministrações e começou a viajar por tantos e tantos lugares. E eu temo é isso. Porque se você vê o presbítero Carlos Adriano ao vivo e ele em cada áudio é a mesma coisa, não muda nada. E o segredo está aí. Porque quanto mais simples, mais Deus se utiliza do vaso. Mas o pior erro de Ezequias foi ter deixado com que a soberba, os aplausos, a fama tomassem conta do seu reinado. E sabe o que houve? Deus permitiu com que uma enfermidade acometesse ele. E a história vai dizer que esta enfermidade antes veio ser falada por Isaías, quando chega lá e diz, olha, põe a tua casa em ordem, porque Deus te deu muitas oportunidades e você não deu ouvidos, Ezequias. Agora você vai morrer. O Senhor está mandando dizer, olha, arruma tudo que você tinha de arrumar, porque você vai morrer. E quando a gente leva aquele choque de realidade, sim, quando a gente está tudo bem e de repente a gente vai fazer um diagnóstico e o médico diz, olha, você deve estar com alguma enfermidade. Quando de repente a nossa vida é tão normal e às vezes acontece alguma coisa que muda totalmente a nossa situação, a gente toma um choque e diz, Deus, por que eu? Mas Deus sabe o porquê. Às vezes não é o porquê, é para quê. Para que Deus quer fazer isso? Será que é para tirar o orgulho dele? Será que é para tirar o orgulho dela? Porque Deus sabe como trata com cada um de nós. Entendeu agora? O porquê desta prova, o porquê desta enfermidade e o porquê desta perca. Às vezes é preciso perder para ganhar. E só se ganha com Cristo. Só se ganha com Cristo. Com o inimigo é só fachada, é só máscara. E quando eu olho para esta palavra, eu vejo que o próprio profeta Isaías não temeu por Ezequias ser um rei. E infelizmente há muitos que têm temido ao homem. Que Deus tem mostrado tanta coisa e tem se acovardado. Que muitas vezes Deus tem dito, olha, você está vendo que ali tem uma máscara. E muitas vezes você fecha a tua boca com medo das represálias. É melhor nós pagarmos o preço falando a verdade do que muitas vezes a gente pagando o preço mentindo ou com medo. Porque só Deus sabe tocar nos vasos dele. Vasos que ele escolhe para a honra e glória dele. E quando eu olho ainda para a história do rei Ezequias, eu vejo que Isaías foi tão forte em suas palavras que ele disse, eu vim entregar o decreto de Deus e vou embora. E sabe o que eu acho tão interessante? Que esta enfermidade de Ezequias foi tão forte, a história vai dizer que todos se afastaram dele porque a enfermidade era tão forte que chegava a feder. Ele chegava a exalar um mau cheiro, que ninguém podia ficar perto dele para cuidar dele. As chagas tomavam conta dele. E só sobrou, sabe o que? Um quarto, uma parede, as lágrimas e a história. E às vezes a única coisa que sobra de nós é um quadrado, as lágrimas e o clamor. E a certeza de que só Deus pode fazer. E a certeza de que só Deus pode entrar. E a certeza de que não adianta mais buscar ninguém. Porque todos que nós procurávamos não deu jeito na história. Ah, mas eu vou chamar o vaso fulano de tal para orar. Não vai adiantar.
Se o problema é Deus quem resolve. Se é tratamento de Deus, ninguém vai chegar perto. E foi isso que aconteceu com Ezequias, por conta do seu orgulho, por conta do eu dele. E muitas vezes o que dificulta o trabalhar de Deus é o eu. Eu prego mais, eu canto mais bonito, eu tenho este curso, eu tenho esse. E se eu não chegar lá na igreja, nada acontece. Nós não somos nada. Quem é e quem pode é Deus. Sabe o que aconteceu? Ezequias se lamenta, chora. E Ezequias desabafa com Deus e diz: Deus, o Senhor se lembra de que eu andei em tua presença com retidão? E a gente pensa que Deus não está vendo, mas Deus, ele vê tudo. A gente pensa que Deus não está vendo o que a gente está passando, mas Deus está vendo tudo. Não há nada que fuja ao controle de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E o Senhor também anota, quando muitas vezes nós vamos para o culto, só a misericórdia. E hoje você chegou no culto, Deus está falando com você e está dizendo que a palavra é de que Ele acrescenta vida. Presbítero, mas o médico disse que não tinha mais jeito, o diagnóstico final é de Deus. Sim, porque Deus, ele hoje está entrando com providência. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem visto a tua aflição, Deus tem visto quando muitas vezes você se encosta e começa a chorar e dizer: Deus, o porquê de tudo isso? Porque Deus, ele simplesmente quer mais de você. Quer que você tire o eu e coloque ele, o Senhor. Certa feita, Moisés, quando o Senhor, o Deus, chegou para Moisés e deu a ordem para ele ir até Faraó para libertar o povo, Moisés disse: em nome de quem eu vou? Ele disse: diga que o eu sou quem enviou a voz. Quem é e quem pode é Deus. Entendeu? Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Só Deus. Neste momento da tua história, só Deus. Então, te entrega para Ele, deixa Ele tomar conta, e eu te garanto que a resposta só vem dele. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Amém? Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Quero só deixar bem claro o seguinte: a campanha é no mês de março, tá certo? E não no mês de fevereiro, pois muitos têm entrado em contato conosco perguntando pelo primeiro áudio da campanha, quando no entanto a campanha será no mês que vem, tá certo? No mês de março, campanha Restaurando os Valores da Família. Glória a Deus. Também quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Pescadores, da Rádio Conquista. Também quero agradecer a Deus por todos os nossos amigos que têm repassado Bíblia na Mão no Facebook, que têm se inscrito no nosso canal no YouTube, tá certo? E que têm lá curtido lá. Que Deus te abençoe. Eu sou o presbítero Adriano, teu amigo, e te peço para que todos os dias faça a companhia a mim, ouvindo sempre a palavra de Deus. Fica na santa paz do Senhor e um abração do teu amigo presbítero Adriano. Amém e amém, Jesus.